moçada! Tudo bem com vocês? Chegamos no mês de outubro e o mês de outubro é muito, muito especial. Por que, Larissa? É o mês das crianças! E vocês sabem o que vai ter no mês de outubro aqui na nossa igreja? Vamos contar para essa turma? No mês de outubro, todos os sábados, teremos atividades com palestras para os pais. Sim, você, papai e mamãe, está convidado para as 15 horas, todos os sábados, no canal do YouTube, participar de uma palestra conosco. Mas o que, Larissa? Acampamento dos Juniores, de 10 a 12 de outubro. Sim, a nossa maravilhosa EBF na Caixa. Não percam, de 22 a 25 de outubro. Mas antes, mãe, vamos recitar nosso tema, divisa e cantar nossa música? Vamos então? O nosso tema é... Jesus. Peraí, vamos juntas. 1, 2, 3 e já! Jesus, o médico dos médicos. E a nossa divisa se encontra em Salmos 147, 3, que diz assim: só Ele devolve a alegria aos tristes de coração e cura as suas feridas. Vamos chamar a música? Meninas, tragam a música para a gente. Que barulhão! O que será isso então? Parece ser um toque de um coração. Será? Seu doutor, preste atenção. Eu ouço a musiquinha no meu coração. Tum, 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 não paro de ouvir, porque meu coração anda alegre assim. Seu doutor, o que eu posso fazer? Qual a sua receita para me ajudar? Tum, 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 em casa ou na escola, essa melodia vem e vai toda hora. Tum, 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 faz assim meu coração. Tum, 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 vai pulsando sem parar. Tum, 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 este toque é de prazer. Eu preciso descobrir o que este toque quer dizer. Tum, 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 faz assim meu coração. Tum, 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 vai pulsando sem parar. Tum, 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 este toque é de prazer. Eu preciso descobrir o que este toque quer dizer. Ai, será que tem um médico que pode me atender agora? Ai, meu Deus do céu, crianças, cantem comigo. Quem sabe este médico me atende. Seu doutor, quando vou dormir, se deito ou me levanto, não deixo de ouvir. Tum, 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 no ritmo animado, porque meu coração está tão acelerado. Seu doutor, me ouça por favor, coloque o aparelhinho e escute aqui. Tum, tum, tum! Oh, yes! O seu coração está apaixonado por Jesus. Oh, yes, it's wonderful! Tum, 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 faz assim meu coração. Tum, 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 vai pulsando sem parar. Tum, 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 este toque é de luz, é o ritmo de quem se apaixona por Jesus. Tum, 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 faz assim meu coração. Tum, 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 vai pulsando sem parar. Tum, 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 este toque é de luz, é o ritmo de quem se apaixona por Jesus. Tum, 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 faz assim meu coração. Tum, 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 vai pulsando sem parar. Tum, 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 este toque é de luz, é o ritmo de quem se apaixona por Jesus. Tum, 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 faz assim meu coração. Tum, 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 vai pulsando sem parar. Tum, 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 este toque é de luz, é o ritmo de quem se apaixona por Jesus. É o ritmo de quem se apaixona por Jesus. É o ritmo de quem se apaixona por Jesus. Tum, 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 tum. Hey! E para começar a nossa programação, vamos chamar uma pessoa muito especial. Venha comigo. Se eu perguntasse para você qual é o maior desejo do seu coração em relação aos seus filhos, o que você descreveria?
qual seria a simples palavra que você diria com relação a isso? Talvez você pense assim que o maior sonho que você tem com relação ao seu filho é que ele seja muito bem sucedido na vida e que ele tenha um bom emprego ou que ele tenha muitos recursos, muito dinheiro. Talvez o seu sonho para o seu filho seja que ele fosse um jogador de futebol muito famoso. Talvez o sonho para o seu filho seja simplesmente que ele seja muito feliz, que ele seja alguém realmente de bem com a vida, feliz. Todas essas coisas são super interessantes e muito boas para você querer para o seu filho. São realmente coisas boas. Mas eu quero dizer para você que, independente desses sonhos que você tenha para o seu filho, há algo ainda mais importante do que todas essas coisas e que deve ser o foco para você educar o seu filho, que é ele ser um servo do Senhor Jesus. Ele verdadeiramente ser um filho de Deus. Ele nascer de novo. Não há nada mais importante na vida do seu filho que ser um servo de Deus, que ser um filho de Deus. Se você é um pai cristão, se você crê que Jesus é o Salvador, se você já tem essa fé no Senhor Jesus, se você tem Ele como seu Salvador, o que você deve mais almejar na sua vida, além dessas outras coisas, e principalmente, é que o seu filho ande no caminho que você anda, que o seu filho seja um servo do Deus Altíssimo, que o seu filho seja um filho de Deus. Sabe, há muitas coisas que são importantes na nossa vida, mas não há nada mais importante para a alma humana do que uma criança, um filho, um jovem, um adulto, um filho, ser verdadeiramente servo de Deus, verdadeiramente nascer de novo. E aí, quantas pessoas não têm tantos sonhos para os seus filhos, almejam tantas coisas, e coisas até boas, coisas até relevantes. Mas o mais importante que um pai ou uma mãe deve almejar, deve querer, é que o seu filho seja um servo de Deus. E isso só acontece se tornar um filho de Deus, se verdadeiramente o seu filho crer em Jesus como seu Salvador, se verdadeiramente seu filho nasceu de novo no reino de Deus. E seus filhos, eles podem ser bem-sucedidos, galgar grandes posições, ter uma base de vida sólida, casamento perfeito, tudo muito bom. Mas Max Lucado, em seu livro, No Dias Melhores Virão, na página 16, ele diz algo muito interessante. Mostramos aos nossos filhos o astro da Nike exibiu um sorriso de $1 milhão e dizemos, seja como Ronaldo. Deus aponta para o carpinteiro crucificado, que tem os lábios manchados de sangue e um dos lados dilacerados e diz, seja como Cristo. E para isso acontecer, como nós já falamos no início, ele precisa nascer de novo, ele precisa ser um servo de Deus. Para que ele se torne um cristão, ele precisa crer em Jesus como seu Salvador e ser um seguidor do Senhor Jesus. A salvação, ela permeia toda a nossa vida. Mesmo para ser uma pessoa bem-sucedida de negócios, mesmo para você ter uma boa profissão, ter um bom casamento, está envolvido ser um servo de Deus. Eu não estou falando em ser religioso, eu estou falando em ser salvo. Quando alguém é salvo de verdade, toda a sua vida é moldada. Claro que a salvação pertence ao Senhor, mas quanto mais cedo você falar do Evangelho para o seu filho, mais cedo ele pode se tornar um filho de Deus. Claro que depende do Espírito Santo, mas você precisa fazer a sua parte. Você está convocado a fazer a sua parte. No livro O Caminho para o Filho Andar, na página 19, diz assim, o objetivo supremo que você deve buscar para os seus filhos é o mesmo que o apóstolo Paulo tinha para os seus filhos na fé. Que fossem conformados, gradativamente transformados à imagem de Cristo. Ou seja, semelhança de Cristo, a santificação. Mas para isso, primeiro ele precisa crer em Jesus, pois uma árvore morta, ela não pode crescer. Então a primeira coisa que precisa acontecer na vida do seu filho é ele nascer de novo. E ele precisa crer para ser salvo. Para ser salvo é necessário que seu filho creia em Jesus como seu Salvador. Essa é a única condição para ele ser salvo. Não tem não tem fazer caridade, fazer o bem. Não é isso que salva. Se dependesse do nosso esforço humano, nós estávamos perdidos. Mas a salvação vem do Senhor, vem do que o Senhor Jesus fez na cruz. Morrendo numa cruz, derramando o seu sangue,
para que eu e você pudéssemos ser salvos dos nossos pecados. Nós já nascemos pecadores, nós já somos pecadores. E aí precisamos que alguém intervenha para que possamos ser salvos. E um dia ter condições de estar com Deus para sempre. E somente através do Senhor Jesus, do que Ele fez na cruz, derramando seu sangue, nós podemos então ser salvos dos nossos pecados. E a salvação é individual. Você não pode ser salvo e transmitir salvação para os seus filhos. Você pode pregar, pode falar, pode ensinar a palavra de Deus e o caminho da salvação para o seu filho. Lembre-se que Deus não tem netos, Deus tem filhos. E nós precisamos acreditar que crer em Jesus não é apenas saber que Jesus é legal, que Ele existe, ou ir de vez em quando no culto, ou participar de algumas programações sem compromisso. Isso não é a fé salvadora. A fé salvadora é aquela que leva seu filho a se relacionar com Ele, querer agradá-lo e viver para Ele. Isso é que mostra frutos de arrependimento, frutos de uma pessoa que verdadeiramente creu em Jesus como seu Salvador. Uma vida dominada pelo pecado não é uma vida que verdadeiramente glorifique a Deus e de uma pessoa que já nasceu de novo. Uma vida que realmente mostra que essa pessoa já nasceu de novo, é quando a vida verdadeiramente vive para o Filho de Deus. E a sua responsabilidade como pai ou mãe é levar seu filho até o Salvador, primeiramente. Por quê? Porque vocês são pais. E a criança, o filho, ou o adolescente, ou o jovem, está sob a sua responsabilidade. Lá em Deuteronômio 6, 4 e 9 diz assim, eu vou ler para vocês. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, em todo momento, com o seu filho, é o momento de você estar falando sobre o reino de Deus, sobre as coisas de Deus. Incentive o seu cônjuge, seja a sua esposa ou seu marido, a falar também, a entrar junto com você nesse propósito de falar, de ensinar a palavra de Deus nas pequenas coisas. Isso é muito importante, que os dois estejam unidos. Contudo, se por acaso você tem um marido que não é cristão, ou você tem uma esposa que não é cristã, você mesmo tem a incumbência e a responsabilidade de levar o seu filho a Cristo, mesmo que um dos seus cônjuges não seja evangélico, não seja cristão. E lá em Timóteo, temos um exemplo claro sobre isso, quando não cita o nome do pai, mas somente a avó e a mãe como responsáveis do ensino espiritual de Timóteo. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Isso está lá em 2 Timóteo 3, 14 e 15. O comentário, versículo por versículo, faz uma interessante observação sobre esse texto. Veja só, infância. O termo grego é brefos, palavra usada para indicar embrião humano ou feto, mas também era usado com o significado de bebê, infante. Esse vocábulo indica que desde a idade mais infantil possível, quando uma criança começa a falar, Timóteo já vinha recebendo treinamento religioso específico. Esses muito dificilmente se afastam da fé, embora possa haver modificações posteriores, ao passo que a experiência humana mostra-nos que aqueles que se converteram mais tarde na vida se afastam mais facilmente da fé, em favor de alguma outra coisa. Os costumes judaicos comuns obrigavam os pais a darem início ao treinamento religioso sério de seus filhos ao chegarem ao seu 5º ano de vida. Então, muito cedo, Timóteo já aprendeu a palavra de Deus. E em 2 Timóteo 1,5 confirma-se que a mãe e a avó eram responsáveis por esse ensino tão cedo de Timóteo. Recordo-me da tua fé não fingida que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você.
Então, a influência da mãe e da avó na vida daquela criança, do Timóteo, foi extremamente importante para a sua formação espiritual, para que ele se tornasse um homem de Deus. Você pode me perguntar, mas como é que eu posso evangelizar meu próprio filho? Como é que eu posso fazer isso? Primeiro, você precisa ter a palavra de Deus no seu coração. Lembra do texto que nós lemos? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Primeiro, a palavra de Deus precisa estar no seu coração. Você não pode levar o seu filho num lugar que você nunca foi. Se você nunca creu em Jesus, se você nunca verdadeiramente esteve com o coração no Senhor, será muito difícil que você consiga transmitir para ele verdades espirituais através da sua vida. E se você não se dedica ao estudo da palavra de Deus, ao conhecer a palavra de Deus, vai ser muito difícil que você consiga realmente mostrar para ele que a fé está no seu coração, que você verdadeiramente é um servo de Deus. Se você não ama e não guarda a palavra de Deus no seu coração, você será, para essa criança, um hipócrita. Como é que meu pai e minha mãe diz que ama a Deus, mas faz determinada coisa ou vive de maneira que não ama a Deus? Então nós precisamos, em primeiro lugar, termos uma vida que realmente mostre para os nossos filhos de que nós somos de Deus e verdadeiramente fazer isso com sinceridade de coração. O segundo é ser exemplo para o seu filho, que está interligado à primeira parte, porque se você ama o Senhor, você verdadeiramente vai ser um exemplo, porque você vai viver a amar o Senhor, a viver para amar o Senhor e vai fazer o que agrada a Ele. Para isso você precisa estar sempre também com o seu filho, para você ser exemplo com ele. Algumas pessoas falam tempo de qualidade. Tudo bem, você pode ter um tempo de qualidade. Será que esse tempo é tão minúsculo que você não consegue ter um tempo adequado com o seu filho para que ele possa ver em você um exemplo de vida cristã? Quais são as coisas que verdadeiramente ocupam o tempo do seu filho? Será que são a sua presença? Será que são o seu exemplo? Será que são verdadeiramente coisas de Deus? Isso é muito importante. Você precisa estar com ele, você deve ser a maior influência para ele. E aqui não tem jeito, tem que ter um tempo com o seu filho, você tem que ter tempo. Mesmo que seja um pouco menor, mas você precisa dedicar tempo ao seu filho, a ter uma convivência com o seu filho para que ele veja os frutos de Deus em você. E aqui em Deuteronômio 6 também fala sobre isso. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então essa é uma boa oportunidade para você evangelizar seus filhos. Enquanto você anda, enquanto você caminha, enquanto você trabalha, enquanto você faz qualquer coisa próximo a ele, você pode estar mostrando a Cristo através da sua vida. Em todas as oportunidades, em todos os momentos, num passeio, numa saída, em casa fazendo uma comida, observando a natureza, em qualquer lugar. Ensine também aos seus filhos. Isso eu estou falando formalmente também, além de ensinar andando pelo caminho, fazendo as coisas, você pode ensinar também os seus filhos, falando diretamente, abrindo a Bíblia e lendo com ele em casa. Como é importante a gente ter um tempo em família para ler a Bíblia, para orar, para falar sobre Deus, conversar sobre Deus. Isso são momentos preciosos que marcam a vida dos nossos filhos e demonstram que a gente precisa, que a gente se preocupe em separar um tempo para estar com Deus. Você não deve esperar que o professor da escola dominical ou algum líder religioso ensine a Bíblia para o seu filho. Você deve ser aquele que deve trazer a palavra de Deus à vida do seu filho. E leve os seus filhos até Jesus através da palavra dele. Ela é o melhor caminho que você pode ter para ensinar seus filhos sobre a palavra de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é a fonte para a santificação. E depois que seu filho crescer, você vai continuar, então, transmitindo a palavra de Deus a ele. O trabalho não acaba a partir do momento em que seu filho crê em Jesus como Salvador. Primeiro você leva ele a Cristo, porque uma planta morta, como eu falei, não pode crescer. E depois, a segunda coisa que deve ser feita é você ensinar a palavra de Deus para que ele tenha o seu crescimento espiritual. Quando o Mateus era pequenininho, com 4 aninhos, eu tinha feito o curso da PEC, de 1 ano, e a tarefa era evangelizar uma criança. Eu já li a Bíblia desde quando ele era pequenininho com ele, o Joelson também. Nós fazíamos esse trabalho de ler a Bíblia, orar, fazer devocional, essas coisas.
Mas com 4 aninhos eu cheguei em casa e falei, o primeiro desafio tem que ser eu evangelizar meu próprio filho, né? Então eu apresentei o plano da salvação. O Mateus já conhecia bastante coisa porque a gente já falava, mas eu fui direto, eu falei com ele. E para minha surpresa, né, na época eu não sabia, né, que poderia ser tão assim tranquilo, mas ele entendeu tudo que eu falei. Ele compreendeu perfeitamente que Jesus morreu por causa dos seus pecados, entendeu que ele era um pecador, e ele então demonstrou, falou para mim que queria crer em Jesus como Salvador. Aquilo foi impactante para mim, principalmente porque era a primeira criança que eu estava evangelizando, né? Eu já tinha evangelizado adulto, criança, difícil, né? Nunca tinha feito. E aquilo foi tão especial para mim, ele ficou realmente bastante emocionado com aquela situação naquele momento. Com 7 anos ele quis se batizar, né? Aí nós esperamos mais um pouquinho, depois ele acabou se batizando na nossa igreja. O Joelso fez o batismo, né? O pastor Carlos deu a oportunidade para ele batizar o Mateus, e foi uma alegria muito grande. Mas nós vimos o crescimento espiritual que foi acontecendo na vida dele após a sua conversão. Então, às vezes, você pode pensar que seu filho é muito pequeno, ou que ele está já muito velho, está tarde demais para você falar. Mas não desanime. Mesmo que já seja um filho casado, mesmo que já seja um filho pequeno, fale do amor de Deus. No tempo certo, quando ele começar a compreender, quando ele for capaz de compreender, ele vai poder tomar uma decisão ao lado de Cristo. Mas você precisa sempre preparar o terreno, sempre falar da palavra de Deus. No tempo certo, na hora certa, ele vai então sentir o desejo de ter Jesus como seu Salvador. E se isso não acontecer, descanse no Senhor e continue orando e continue tentando. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo no tempo dele, da maneira que ele quer. E como nós podemos fazer isso de maneira prática no nosso dia a dia? Evangelizar os nossos filhos num ambiente de casa, né? Você pode fazer, por exemplo, se forem pequenos ainda, ou até se forem adolescentes, o culto doméstico. Claro que você vai levar em consideração as faixas etárias dos filhos, né? Alguns têm filhos pequenos, outros têm filhos maiores, adolescentes, têm jovens em casa. Então, você precisa ter um momento devocional com o seu filho. Isso é muito importante. Muitas crianças já creram em Jesus através do culto doméstico, aprendendo sobre Jesus com seus pais no culto doméstico, ao ler a palavra de Deus, ao ler sobre o sacrifício do Senhor Jesus na cruz. E aí o pai pode explicar um pouquinho mais sobre o que o Senhor Jesus fez. Também ler a Bíblia e orar com eles todos os dias é muito importante. Às vezes, o simples fato de você orar com seu filho antes dele ir para uma escola e desejar e falar para ele que filho, você tem um dia abençoado e que vai com Jesus, algo assim desse tipo, já pode ser algo que vai tocar e ele vai fazer ele refletir quando ele estiver longe de casa, quando ele estiver fazendo alguma coisa. E o pai e a mãe orar junto com os filhos é muito importante. Mas caso isso não seja possível, dos dois, o pai e a mãe estarem juntos na oração, pelo menos um dos dois, quando o outro não estiver, pode estar orando junto com o filho. Isso é muito importante. Quando o Mateus era pequeno, eu usava o dia a dia com os milinguido. Era um devocional bem curtinho que falava sobre princípios da palavra de Deus. E aí é para criança bem pequena, até uns 3 aninhos, assim, você fazer com eles é bem interessante, que é curtinho, você lê a Bíblia, canta uma música, ora e com eles. Já o Devocional das Maravilhas, que muitos de vocês já ganharam aí na igreja, né, alguns conhecem, é muito importante também para que ele tenha uma vida devocional até sozinho mesmo, que ele possa fazer esse devocional. Se o seu filho ainda não sabe ler, você pode fazer com ele também. Aqui no início tem a explicação de como se faz. É um devocional da PEC, ele tem alguns volumes, esse aqui é o volume 7, é o livro 7, e ele vem aqui ensinando como fazer a hora devocional. Você pode estar ensinando seu filho a fazer a hora devocional sozinho e perguntar ocasionalmente o que ele aprendeu no dia. Oi, meu filho, você já sabe ler? Ele pode fazer sozinho. Se ele não sabe ler, você pode sentar com ele e fazer junto com ele. Ele não sabe escrever? Ajude-o a escrever se ele está aprendendo, ou então se ele não sabe escrever, você pode escrever para ele, ou pedir que ele desenhe algo relacionado àquilo ali que está sendo ensinado. Então, todos os dias ele vai aprender um pouquinho da palavra de Deus, ele vai estar aprendendo sobre Deus.
E às vezes um devocional como esse pode ser uma grande oportunidade para você estar evangelizando seu filho. Quando ele estiver fazendo um devocional e que ele tiver dúvida em alguma coisa, principalmente quando falar sobre Jesus, esse aqui é Jesus, o Filho de Deus, esse material aqui. Ele é bem evangelístico, então você pode estar tirando as dúvidas do seu filho enquanto ele faz esse devocional. Aliás, esse devocional aqui é interessante, que uma vez o meu cunhado levou para o quartel e deu para uma pessoa já adulta para fazer. Então ele começou a aprender da Bíblia. E aí o meu cunhado se surpreendeu com as coisas que ele aprendeu só usando esse devocional. E ele era uma pessoa adulta. Então, bem interessante, né? Como a palavra de Deus, mesmo sendo para criança, ela pode ser também usada para qualquer idade, né? Porque é a palavra de Deus e ela se renova, ela é especial. E aqui nós temos também os investigadores da Bíblia. Esse material é excelente, tem alguns ensinos aqui muito importantes, até para também a criança receber a Cristo. Aqui é como é Deus, né? Aí tem um segundo capítulo falando como é Deus, depois de onde nós viemos, depois fala sobre o pecado, fala sobre a obra do Senhor Jesus. É um livrinho bem baratinho mesmo, bem pequenininho, que em algumas semanas você consegue ensinar o seu filho sobre a Bíblia. E interessante que também tem aqui dentro desse material um convite para aquela criança que ainda não nasceu de novo. Então pode ser um bom material que você pode estar utilizando com o seu filho em casa, para ele aprender sobre as verdades espirituais. Outro material bem interessante também é Conduzindo os Pequeninos a Deus. É um livro da editora Fiel, é um livro bem interessante, também tem princípios muito importantes. Eu usei esse material também bastante com o Mateus, quando ele era menor, né? Na idade de 4 anos até uns 9 anos, eu consegui usar esse material. E aí, nossos corações precisam de Deus, não podemos ver a Deus, Deus é grandioso, tudo que Deus faz é bom. Então fala alguns princípios da palavra de Deus, fala sobre oração, vários aspectos da vida cristã, e dentro deles também sobre a salvação. Na verdade, os primeiros capítulos já abordam sobre salvação. Deus mandou o seu filho, e tem aqui no finalzinho versículos e perguntas para conversar com a criança sobre o que foi falado, uma oração, e cânticos também, sugestão de cânticos. Esse material também aqui, ó, o Evangelho para Crianças. Esse material aqui também, o Evangelho para Crianças, ele é excelente também, da editora Fiel também, tá? Um manual simples e completo, com sugestões e ilustrações para ajudar os pais no ensino de seus filhos sobre o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho, você sabe que são as boas novas, né? Do que o Senhor Jesus fez por nós, morrendo na cruz e ressuscitando ao terceiro dia para nos salvar dos pecados. Então aqui, esse material é bom, porque ele é Deus, a Bíblia, o pecado, Jesus, arrependimento e fé, considerando o preço, o que fazer agora. Então aqui tem um material completo para falar do Evangelho, para a salvação em Cristo, para você utilizar com os seus filhos. Você pode também verificar, de acordo com a idade do seu filho, o tempo de concentração que o seu filho tem. Né? Uma criança de 3 anos, por exemplo, até os 3 anos, 5 minutinhos talvez seja suficiente para você ler algo breve, como aquele que eu falei dos bilinguismos. Cantar cânticos, fazer esse momento, passar de uma atividade para outra, de 5 em 5 minutinhos. E 4 a 5 anos, até uns 10 minutos de ensino pode ser suficiente. Os maiores um pouco mais. Você precisa verificar o tempo de concentração, o tempo que você tem disponível, que você pode estar utilizando para estar ensinando a palavra para ele. E contar histórias bíblicas também. Você pode se fantasiar de alguma coisa lá, se vestir de um personagem e contar uma história para o seu filho. Tente memorizar a história bíblica e contar a história para o seu filho. São coisas que marcam a vida da criança, né? Eu lembro que eu já vi pais, né, que foram até alunos nossos, que contaram histórias para os seus filhos, usando flanelógrafo, usando tudo como se estivesse na escola dominical para os seus filhos. Na PEC a gente ensina como contar histórias mesmo para as crianças, né? Com aplicações evangelísticas, com aplicações de discipulado. Então é muito importante que você tenha esse tempo mesmo de qualidade para ensinar a palavra de Deus, tornando a palavra rica e viva,
Faça o seu filho encenar a história e depois vocês conversem e falem sobre o ensino principal que essa história traz. Isso são coisas muito importantes para fazer no lar e que vão marcar a vida da sua criança. Usar um dedoche, um fantoche, alguma coisa para ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. As histórias missionárias são muito importantes. Eu me lembro que tanto as Mensageiras do Rei quanto também os Embaixadores têm também histórias em livrinhos, né? Missionárias que vocês pedem para as crianças lerem. Isso é muito importante, isso é muito, traz uma coisa muito rica para o imaginário das crianças, para que elas conheçam histórias de homens e mulheres que realmente doaram a sua vida e se dedicaram à obra de Deus. Eu lembro que eu lia várias histórias para Mateus escutava muitas histórias também da PEC, Madugu, Samuelito, e tantas histórias, né? Ringu da Índia, eram várias histórias missionárias que ele escutava desde criança, porque ele estava nos clubes conosco. Mas se você está em casa com seu filho, você também pode comprar essas histórias e ler para eles, mostrar as imagens, as figuras. Isso torna bastante rico também esse momento. Aproveitar todas as oportunidades, natureza, quando você estiver com ele na praia, quando você estiver em qualquer lugar, você pode tocar no assunto e falar informalmente sobre as coisas de Deus. Isso também pode ser uma grande oportunidade. Quando acontecer alguma coisa na escola, acontecer alguma coisa na vida dele, algum problema, alguma tristeza, algo que aconteceu, você pode ensinar a Bíblia nesses momentos também. Você pode ajudá-lo a compreender as coisas de Deus. Quando ele pecar, você pode dizer para ele que verdadeiramente nós somos pecadores e que não conseguimos fazer isso sozinhos. Por isso Deus enviou Jesus para nos ajudar a fazer aquilo que é certo, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Mas só os filhos de Deus têm a ajuda do Espírito Santo para vencer as tentações e as coisas que às vezes a gente não quer fazer e acaba fazendo. Então você pode ensinar isso nesses momentos, aproveitando essas oportunidades. Envolva seu filho também nas atividades da igreja. A gente está aí nesse período aí, que por enquanto não é possível, mas se tem atividades online, se tem atividades com os adolescentes, com as crianças, dependendo da faixa etária, envolva. Isso é muito importante. As amizades fazem uma grande diferença para os filhos, para as crianças, sejam adolescentes, sejam jovens. É muito importante as pessoas com quem ele convive, que têm influência sobre ele. E finalmente, fale de maneira clara em todas essas coisas que nós comentamos sobre o Evangelho sempre. E o Evangelho, como eu falei, as boas notícias, as boas novas do que o Senhor Jesus fez por nós. No Evangelho você tem 3 coisas que você não pode deixar de falar. Quem é Deus? E aí esse livro aqui, tanto esse quanto esse aqui, ensinam claramente, aqui tem esse tipo de ensino nesse livro. Quem é Deus? Que Deus, ele é o Criador, que Deus fez todas as coisas. Ele está aprendendo que não foi Deus que fez. Mas você vai ensinar biblicamente que Deus é o Criador, que ele fez todas as coisas. Se você quiser até mostrar alguma coisa com relação a isso, para os seus filhos sobre criação, eu indico o material do Adalto Lourenço. Adalto Lourenço, ele é físico e ele estuda profundamente a criação de maneira também científica. Então você pode estar procurando esse material. Ele já esteve falando no congresso da PEC. Mateus gosta muito de conversar com Adalto Lourenço, ele é uma pessoa muito bacana e ele tem várias coisas muito boas para falar sobre criação. E que Deus também nos ama e que ele nos criou para o seu louvor, para a sua glória. Você precisa falar essas coisas para os seus filhos. E que ele mora também, ele está num lugar que é o céu que nós chamamos, né? E também você pode falar para o seu filho sobre o pecado, que ele é um pecador e que ele precisa de um Salvador. E aí sim falar que o Jesus é a solução para os nossos problemas de pecado. As coisas erradas que não queremos fazer, nós fazemos porque já nascemos pecadores, e porque queremos fazer o que nós queremos e não o que as pessoas querem que a gente faça. Principalmente o que Deus faz a gente não quer fazer, né? Mas Jesus veio aqui à Terra para morrer por nós e nos salvar dos nossos pecados. Se você quer aperfeiçoar ainda mais, conhecer um pouco mais, se aprofundar nessa questão da educação dos filhos, de ensinar a palavra de Deus para os seus filhos, eu indico O Caminho para o Filho Andar,
que aqui tem muito bom para você ensinar ele a evangelizar seu filho e discipulá-lo na palavra de Deus, no dia a dia, no dia a dia. Você falar para ele sobre a palavra de Deus. Tem esse livro aqui também, Pais Revolucionários. Esse aqui já é um livro assim, mais de pesquisa, que foi feito de pais que ensinavam a palavra de Deus e como os filhos foram verdadeiramente crescendo no caminho do Senhor por causa do testemunho e da vida cristã dos pais. Então é um livro muito bom que chama a atenção da gente em como a gente tem vivido o nosso evangelho para com os nossos filhos. Também Pastoreando o Coração da Criança e Instruindo o Coração da Criança, que também é de Ted Tripp, e esse aqui é com a Marcy Tripp. Então os dois são livros muito bons e muito bíblicos sobre o assunto. E para fechar também com chave de ouro, Pais Sábios, Filhos Brilhantes, de John MacArthur, que também fala sobre a questão da salvação e também fala também sobre como ensinar a palavra de Deus aos seus filhos e aproveitar as oportunidades para fazer isso. O desejo do meu coração é que você verdadeiramente seja um profeta na sua casa. Não um profeta no sentido de dar profecias, dizer o que vai acontecer, mas verdadeiramente que entregue a palavra de Deus ao seu filho diariamente, que o ensine a ser um servo de Deus, fiel à palavra de Deus, e que você também seja esse exemplo para o seu filho. Deus abençoe a sua vida e que você seja para o seu filho um evangelista de crianças, em nome de Jesus. Deus te abençoe.